Excelentíssima presidente desta Igreja Corte, ministra Rosa Weber, receba meus cumprimentos. Senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros presentes, senhor relator, advogados presentes, servidores, cumprimento na pessoa da doutora Carmen. Obrigado. Pessoa da doutora Carmen, já agradeço, doutora Carmen, a atenção dada pela secretaria dos contatos que fiz, especialmente do doutor Carlos, que nos auxiliou bastante. Quero falar inicialmente com o senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Nós requeremos a sua presença física aqui nesse plenário, mas o deferimento do eminente relator fomos intimados hoje no sentido de que fizesse o acompanhamento do presídio através do vídeo, e eu creio que deva estar acompanhando. Me dirijo ao senhor Aécio para dizer que o senhor está sendo julgado em um julgamento político. E isso comprova pelas palavras iniciais do eminente relator e do eminente... desculpe, doutor Carlos, não cumprimentei Vossa Excelência, que eu gosto muito, me perdoe. Do eminente subprocurador-geral da República, que fizeram manifestações fora do processo, antes mesmo do início da parte processual. Dizer também, senhora presidente, senhora ministra, senhores ministros presentes, que eu, desde ontem à noite, me isolei de qualquer contato com o exterior, isolei completamente. Mas agora há pouco, há cerca de uns 40 minutos, eu fui informado que o Conselho Nacional de Justiça, através do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, todos sabem, eu estou aqui denunciando de público, abriu um procedimento disciplinar para apurar a minha conduta enquanto magistrado. Todos sabem que eu estou aposentado desde 16 de setembro do ano passado. Eu considero uma intimidação. Digo a Vossa Excelência, ministro Salomão, que Vossa Excelência tentou me intimidar, mas não intimida. Isso é tranquilo. Eu vou disponibilizar ainda hoje, senhora ministra, Vossa Excelência é a presidente do Conselho Nacional de Justiça, minha declaração de imposto de renda e meus extratos bancários. Não só para o corregedor. Antes do prazo que ele me determinou, eu farei para a imprensa, porque eu não tenho nada a esconder e não me intimido com absolutamente nada. Eu sou um homem idoso, 68 anos, com alguns probleminhas de saúde, que posso morrer a qualquer momento, e eu não tenho mais tempo para ter medo de nada. Dito isso, eu quero iniciar dizendo que este tribunal ele é ilegítimo para este julgamento. A Constituição da República, em seu artigo 102, letra B, narra exatamente, senhor ministro relator, quais são as autoridades, as pessoas sujeitas à jurisdição deste tribunal quando praticarem crime comum. A nossa Constituição diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, com os recursos inerentes. Não haverá juízo de exceção. Aqui nós temos o elenco das pessoas que podem ser julgadas por esse tribunal. E, no caso concreto que nós estamos a examinar, senhora presidente, inequivocamente, a competência para julgamento é do Juízo Federal de primeira instância. Isso foi arguido em todas as manifestações da defesa,
Vossa Excelência tiveram oportunidade de examinar, mas em sessão virtual. Então, nós estamos hoje aqui para que todos presenciem, porque esse julgamento está sendo gravado, que essa conexão alegada, ela não se faz presente. Então, a defesa reitera, já foi feita em todas as manifestações, a incompetência deste egrégio Supremo Tribunal Federal para este julgamento. A denúncia apresentou 4 núcleos, como disse pelo eminente relator. O núcleo de financiadores, dos mentores intelectuais e também dos executores materiais, onde o acusado Aécio está inserido. No acórdão do recebimento da denúncia, eminente relator, na ementa trazida por Vossa Excelência, diz que a competência deste Tribunal Federal para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar a posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Ressalta, inclusive, eu estou lendo o que está no recebimento da denúncia, os inquéritos 4917, 18 e 19 e elenca os deputados, os senhores deputados federais e senhora deputada federal que estão aqui. Não seria o caso de citar o nome de suas excelências, porque não é o caso. Também relata o inquérito 4781 e 4874, onde temos o senador da República e mais alguns deputados federais. Esses inquéritos, senhora presidente, eu tenho dito, e eu não posso dizê-lo de forma diferente aqui, eu o classifico de inquéritos secretos, e não seria nesta tribuna que eu iria dizer de forma diferente. Qual a situação que se coloca para este réu Aécio? Todos nós, cidadãos brasileiros, temos como juiz natural definido, eu agora aposentado, primeira instância. Espero em Deus não que eu cometeu um crime, mas se cometê-lo, serei julgado, ou qualquer um, pela primeira instância. Diferente são os parlamentares, que eles se colocam na posição de julgamento em instância única. Ou seja, o deputado senador, ele sabe que ao assumir a ser diplomado e assumir a sua cadeira no Congresso Nacional, ele estará sujeito à jurisdição deste tribunal sem recurso. Mas os demais não. Os demais têm direito aos recursos elencados em todas o nosso ordenamento jurídico processual. Esse direito está sendo suprimido ao réu Aécio e suprimido a todos os demais, senhor ministro Alexandre Moraes, todos os demais réus destas ações que estão tramitando aqui no Supremo Tribunal Federal. Aqui temos vários advogados dos processos de hoje, mas vários outros que estão aqui no plenário que manifestam a mesma posição. Senhora ministra presidente, qualquer pessoa na rua que a gente conversa, no borracheiro, na padaria, elas falam com tranquilidade por que essas pessoas estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. Elas são deputados, são senadores. Então é importante que Vossas Excelências entendam que esse julgamento causa perplexidade. Além de tomar o tempo desta corte, senhor ministro Zanin, recém-chegado, cumprimento, não é? Para as questões relevantes do país. Veja, Vossas Excelências passarão aqui uma manhã para julgar 2 processos, quando poderia julgar processos outros de relevância, de repercussão para o país inteiro. Então, isso tem que deixar bem claro, bem assentado, de que esta corte, os senhores hão de refletir que não é razoável trazer este julgamento para dentro deste tribunal.
Prosseguindo, quero dizer, senhor ministro Alexandre de Moraes, que a defesa, em várias oportunidades, arguiu a suspeição de Vossa Excelência. Inclusive, cita trechos colocados por Vossa Excelência no respeito à denúncia como fundamentação. Mas nós temos que ser fiel aos fatos, à realidade. A defesa não usou o procedimento adequado dos artigos 277 e 278 deste regimento interno, portanto, eu não vou me alongar nessa matéria, porque ela não tem o pressuposto básico. Mas entenda, Vossa Excelência, que a defesa, o Aécio, entendem que Vossa Excelência é suspeito para julgar esse caso, e Vossa Excelência pode fazê-lo a qualquer momento, que a suspeição é foro íntimo, o julgador pode a qualquer momento dizer: eu sou suspeito por tudo que aconteceu, e fazê-lo. Então, apelo a Vossa Excelência o faça agora, antes de iniciar o julgamento propriamente dito. A denúncia traz a grande contexto de todo esse processo, que é o famoso crime multitudinário, que nós temos lá no artigo 65 do Código de Processo Penal como atenuante, no 62 como agravante, mas esse é o grande mote. E coloca da seguinte maneira a denúncia: que o acusado, unindo-se à massa, o denunciado aderiu aos seus dolosos objetivos de auxiliar, provocar e insuflar o tumulto, com o intuito de tomada do poder e destruição do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Continua dizendo que a adesão do denunciado ao grupo criminoso se deu com ânimos de estabilidade, de permanência, pois os ataques à sede dos três poderes tinham por objetivo final a instalação de um regime de alternativo de governo, produto da abolição do Estado Democrático de Direito. Tá? Do Estado Democrático de Direito. Pois bem, aqui a acusação do Ministério Público começa a ruir, porque nós estamos tratando do crime multitudinário, esse é o mote. Inclusive, no recebimento da denúncia, o eminente relator traz vários autores falando sobre o crime multitudinário e cita, por exemplo, a questão do estádio de futebol, que todos naquela euforia praticam diversos crimes e não há necessidade de individualização da conduta. Pois bem, na denúncia aqui desse processo, o ministro Barroso, do presidente desse tribunal, o Ministério Público esquematiza, dizendo: olha, há um núcleo intelectual, há um núcleo financiador, há um núcleo executor, que é o quarto núcleo que está o acusado, e há o núcleo das autoridades de Estado que se omitiram. Veja, ao colocar Aécio dentro de um núcleo determinado, que ações com estabilidade, como disse o eminente subprocurador-geral da República, ele está colocando que ele tinha uma missão específica dentro dessa organização criminosa que permanentemente estava instalada para a derrubada do poder, para o famoso golpe de Estado. Diz mais a denúncia, que em data incerta, mas iniciada ao menos a partir de 30 de outubro, milhares de pessoas de forma armada associaram-se. Então, o Ministério Público, no seu entender, tem os dados que colocam o Aécio dentro deste processo como membro de uma organização criminosa cuja missão era executar, recebendo a ordem do mentor intelectual, o financiamento de quem possivelmente financiou essa tentativa de golpe de Estado e as autoridades omissas. Então, ele tinha uma missão específica. Se ele tinha uma missão específica, caberia ao Ministério Público, data vênia,
dizer a missão do Aécio foi esta. A citação dos 300 e poucos reais que ele fala que doou, na verdade, nada mais fez do que pagar a sua passagem para vir a Brasília. Não há nos autos nenhuma prova que a Aécio tenha recebido um centavo de qualquer pessoa, que tenha passado um centavo para qualquer pessoa. Pois bem, vem a denúncia e coloca 3 fotos. E colocou, segundo os advogados me informaram, em quase todos os processos, 3 fotos. Greve geral, tomada de poder, comunicado, na denúncia do Aécio. Mas essas fotos, senhores ministros, senhoras ministras, não foram encontradas no celular do Aécio. Essas fotos são como essas faixas que estavam nas ruas, por todos os lugares. Não tem qualquer vinculação do Aécio com a responsabilidade dessas fotos. Em seu celular não foi apreendido esse material recebendo ou repassando, e poderia até ter recebido. Eu recebo muitas coisas do meu celular, que aliás vai ficar aqui à disposição do tribunal quando eu terminar a minha sustentação oral. Muito bem, não há qualquer vínculo do Aécio com esses fatos. E já que estamos falando do Aécio, é bom já dizer de plano que foi referido pelo ilustre procurador do inquérito de São Paulo. O Aécio foi funcionário da Sabesp, eu já falei CAESB várias vezes, a Sabesp de São Paulo, quase 30 anos, ininterruptos. Síndico do bloco onde ele morava, com 80 apartamentos, 250 moradores mais ou menos, por 8 anos. E no dia seguinte à eleição teve essa desavença com este morador, mas aí já coloca como sendo um elemento perigoso, senhor ministro. Essa afirmação, eminente procurador, ela não é razoável. Até porque inquérito policial não serve para antecedente de ninguém. Alguém pode ir à delegacia e falar o que quiser de qualquer um de nós aqui. O delegado é obrigado, aliás, nem precisa. Ele pode fazer uma ocorrência online e dizer: aconteceu isso, agora vai colocar como sendo uma pessoa perigosa, violenta por conta desse fato? Em absoluto, isso não pode ser considerado por essa egrégia corte. Digo mais ao senhor Aécio, estou falando aqui, mas estou falando com o senhor, que deveria estar aqui ouvindo, que eu quero trazer essa denúncia também aqui para o tribunal. Esse cidadão está 8 meses preso, sem nenhum contato com família. Por quê? Porque a sua família, senhores que nos assistem, não foi vacinada. Não tem cartão de vacina, tão famoso cartão de vacina em moda aqui nesse país. Não tem cartão de vacina, mas tudo bem, não pode ir ao presídio, ok, a regra do presídio. Foi pedido que houvesse um contato online, como é feito agora, à distância, como tantos fazem. Não pode, isso foi negado pela Vara de Execuções Penais, não foi pelo seu ministro relator, tem que ser dito, não é? Não pode, porque para preencher o cadastro, para falar com a família, precisava ter o requisito, cartão de vacina. Se não colocado no formulário, tem um cartão de vacina, não pode ver a mulher e os filhos. Isto é, senhora presidente, uma tortura psicológica.